Boa noite, pessoal. Sou Fernando Pavani. Hoje, dia 26 de maio de 2023. Falo aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma cidade que hoje está um pouco triste, graças ao fechamento da concessionária Panambra. Né? A Panambra, que é uma empresa que começou como Pan-Americana de Máquinas Brasil. Ela trabalhava com máquinas industriais e em seguida passou a ser concessionária Volkswagen. Eu aproveito a ocasião para mostrar a vocês um pouco de um material que eu tenho aqui que considero bem valioso, bem inédito, né? Muita gente não dá bola para isso, mas quem segue o canal, quem segue as coisas que eu publico, as coisas que eu gosto, geralmente acaba se identificando muito com isso, né? Bom, contar um pouco da minha trajetória com a Panambra. Eu sempre fui, como vocês sabem, um apaixonado por automóveis Chevrolet, mas eu sempre tive a vontade de trabalhar na Panambra, né? Embora seja um obcecado pela Chevrolet, quando comecei na idade de começar, quando cheguei na idade de começar a pensar no mercado de trabalho, a CGA ela se mudou para Guanabara Veículos, lá por 2000, 2001. E a Panambra sempre foi a Panambra. Então sempre tive muita vontade de começar a trabalhar na Panambra. Também nas reuniões de família, um grande amigo meu até hoje, o Ivair Quadros, ele trabalhava na Panambra, contava muito, levava para mim materiais, prospectos, enfim, dos Volkswagen, e sempre que eu ia lá eu era tratado com especial carinho. Enquanto criança, nem consumidor eu era ainda. Né? Quando pré-adolescente, tive a oportunidade de fazer no banco do carona test drive no recém-lançado Jetta 2.5, Golf Sportline, depois já na fase adulta. Foi lá que eu iniciei minha vida profissional de forma oficial, né? Com horário para chegar, horário para sair, uniforme, uma camisa azul de uniforme e calça social preta, sapato de couro. Eu comecei na entrega técnica. Eu comecei como um auxiliar de vendas. Vamos sentar aqui. Eu era um auxiliar de vendas. Eu não sabia o que esse cargo significava até eu começar a trabalhar na Panambra. Quando eu comecei a trabalhar na Panambra, no primeiro dia me foi dito isso, que o cargo de auxiliar de vendas seria o responsável pela entrega técnica. Bom, então isso foi em 5 de julho de 2010, né? Então eu participava do momento mais feliz que acontecia dentro da empresa, que era a entrega do carro 0 km ao consumidor final. Eu explicava todo o funcionamento de todos os opcionais, acessórios, os períodos de manutenção, enfim. E foi nesse salão aqui que então eu vivi uma grande parte dessa minha transação para a vida adulta. Né? O salão já estava um pouquinho diferente, mas nessa foto que vai ser explicada adiante, nessa foto já tinha uma dimensão de como seria. Pois bem, eu saí de lá em 2013. Em 2012, antes da minha saída, o prédio da Andrade Neves, que é esse prédio aqui, ele foi consumido por um incêndio. Quem quiser mais detalhes sobre o prédio, segura assistindo o vídeo, que eu vou mostrar fotos inéditas, bacanas e muito antigas, fotos desconhecidas, né? Foi consumido por um incêndio em novembro de 2012, pela madrugada. Muita gente me ligou dizendo: olha, cara, não sei como te contar isso, mas a Panambra, existem rumores aí que a Panambra tá pegando fogo. Eu fui para lá, cheguei lá, já tinha alguns colegas, muitos colegas chorando. A gente ficou devastado com aquela cena, né? Queimou todo o pavilhão de novos. Na ocasião eu já era vendedor de carros usados. Bom, então aqui falando um pouco da história mais recente da Panambra, aqui a gente tem um grande amigo, seu Vilmar Aventador Nini, que ele merece um capítulo, um vídeo exclusivo em sua homenagem, em sua memória. Esse Volkswagen ainda existe. Esse carro ele foi personalizado pelo seu Vilmar ainda nos anos 70.
E aqui na cidade é um carro icônico. Agora esse carro mora em Rondônia. Quem quiser seguir no Instagram, se eu não me engano, é Fusca Benito. E era um carro com personalidade própria, né? E o seu Vilmar, esse era o seu traje habitual. Ele sempre foi uma pessoa muito distinta, né? Na verdade, eu vou deixar de formalidade e tratá-lo como sempre tratei, que foi o professor Donini, né? Então, o professor Donini sempre foi uma pessoa distinta, muito elegante, muito simples. Então, eu considero que o Fusca Mini Rose ele trazia a sofisticação de um Rolls Royce com a simplicidade de um Volkswagen. Algo que define bem o saudoso professor Donini, que nos deixou no comecinho de 2020, ainda em janeiro. Aqui tem uma outra foto. Essas fotos aqui me foram ofertadas pelo próprio professor Donini, num compilado que mostra sua vida e obra. Como eu digo, esse compilado dele traz material para um vídeo muito interessante, né, contando a história do carro. Então, além do capô Mini Rose dos faróis de DKV, ele tinha essa saia traseira, um defletor sob o capô do motor e o step também na traseira, remontando os carros mais antigos, né? E a Panambra, eu tive foi em seguida que eu comecei a amizade com o professor Donini, eu tive nessa exposição e lá eu verifiquei presencialmente o carro a convite do professor Donini. Ele ficou em exposição por algum tempo em virtude dos 50 anos da Panambra em Pelotas. Então, vimos através desta agradecer a oportunidade que tivemos em ter nossa loja esse automóvel de marca Volkswagen, ano 1967, acompanhando de belíssimas fotos que deram destaque especial à nossa exposição de fotos dos nossos 50 anos de experiência em venda de veículos Volkswagen junto à comunidade, no período de 23 de agosto a 2 de setembro de 2005. Informamos que ficamos muito agradecidos de ter nos registros mais essas informações sobre veículos Volkswagen, que só somam para nossa empresa, atenciosamente, Jalcedir Zaniclei Novelo, gerente geral, que é esse senhor aqui. Aqui ao lado, acho que a dona Lina Nogueira. Quando eu entrei lá, ela trabalhava no RH há muitos anos. A dona Lina tinha, quando eu entrei lá, ela tinha de Panambra mais do que eu tinha de idade. Em seguida, ela se aposentou, uma pessoa muito querida, ainda hoje bem ativa nas redes sociais. E aqui, então, um capítulo bem bacana da vida da Panambra. Tem também aqui uma fotocópia de uma reportagem que saiu numa revista de Pelotas. Acho que a revista VIP nem existe mais, né? Panambra, 50 anos, meio século de satisfação aos clientes. E algumas fotos genéricas, né? Aqui o prédio da Azen em Porto Alegre. Aqui o prédio que incendiou. E um prédio dos primórdios. E aqui acredito ser já em Pelotas. Pois bem, o material mais interessante está por vir ainda. Então aqui, esse manual do proprietário de uma Brasília. Essa Brasília, ela foi comprada pelo meu avô na Panambra. Não foi a primeira Brasília que meu avô comprou lá. Meu pai comprou muitos carros usados lá. Não é o manual da Brasília que meu avô tirou 0 km, embora o único carro que ele tenha tirado 0 km na época foi uma Brasília. E sobre o meu avô, ele é o avô contado na história do Monza que tem aqui no canal, também mencionado na história do Opala Diplomata. Pois bem, a gente verifica que aqui, ó, esse manual está datado de 82, mas tinha um selo avisando que a Panambra também era uma concessionária Chrysler, ou seja, com a incorporação da Chrysler pela Volkswagen, a Panambra ela chegou a vender automóveis Dodge. Eu tinha uma foto de um Magnum 80 num feirão junto de um Passat com bastante acessórios de época, né? E essa foto foi pro acervo do AG Badolato. Eu cedi a eles. Então aqui a gente tem uma pasta de documentos antiga que remonta a essa época e como as coisas funcionavam. Uma pré-ordem de serviço. Duas dessas aqui são intocadas, mostrando
o endereço, isso antes de ter Panambra em Caxias do Sul. Depois veio a ter Panambra em Caxias do Sul e Bento Gonçalves também. Mas aqui o Andrade Neves 4130. Ou seja, a Panambra ficou nesse endereço até o final de 2012. Né? Nessa ocasião ela já tinha 30 anos. A partir daqui ela já tinha 30 anos. Eu digo isso porque aqui há as anotações de alguns serviços que meu avô solicitou fazer na Brasília dele. Endereço dele, revisão dos 22.500 km, lavar, lubrificar, arrumar os aros, colocar emblema dianteiro e traseiro. Salvo engano, essa letra é do meu avô, ou seja, ele mesmo fazia a solicitação. Né? E aqui dentro do manual existe um certificado de garantia de carros usados que mostra aqui os termos da garantia, né? Ali batido a máquina de escrever, válida por 90 dias ou 5.000 km, aos 20.000 km, que foi quando a Brasília foi comprada, até os 25.000. Aqui os dados da Brasília, vamos ver se pertence a esse manual. Mesma Brasília, 959-248. Então aqui a assinatura do meu avô e o carimbo da concessionária. Então veja a organização que era, né? O endereço da Azenha. Ela ficou nesse prédio da Azenha até 2017. Era um lendário prédio. E aqui um recibo de pagamento referente a sinal de negócio. Essa letra já não é do meu avô, mas no dia 1º de abril de 1982. Coincidência das datas, né? Dia 1º de abril de 2004 foi o... Meu avô faleceu no dia anterior, no dia 1º de abril de 2004 foi o enterro dele. Enfim. E aqui um livreto de consórcio, né? Consórcio. A união de todos para o bem de cada um, o benefício de cada um. Um livreto da Panambra com Neil Hobbs, talvez, do vendedor. Agora eu vou voltar nessa imagem, mas aqui explica um pouco mais sobre o consórcio de fato, né? Com algumas pessoas, alguns relatos. Vai que alguém conhece alguma dessas pessoas. Agora vejam que foto bacana. Tem uma Veric GT 78, 79 por ali, Brasília. Uma foto numa resolução maravilhosa. 2 caravans, enfim. Não procurei tudo que temos. Mas vamos tocar ao conteúdo principal que motivou a realização desse vídeo, que é um álbum de fotos da Panambra. Esse álbum de fotos muita gente não sabe que existe, nem na Panambra. Tem um material valioso, né? Mas eu quero mostrar a vocês aqui, ó, Autoescola, Centro de Mecânica, curso de mecânica para amadores. Né? Algumas pessoas, né? Mas segura no vídeo aí que em seguida vamos falar de automóveis. Né? Visitas recebidas na Panambra, infelizmente existem poucas referências, ó, festa de Natal, confraternização, direção e funcionários. E aqui agora a gente começa num capítulo de automóveis, depois eu vou voltar. O lançamento do Puma. Não é o lançamento do Puma propriamente, né? Porque a gente vê que naquele mesmo salão, né? Vamos botar a foto aqui. Naquele mesmo salão, o Puma foi oferecido ao público, né? Provavelmente isso é uma foto de, sei lá, 76, 77. Não tem data. Mas essa quina aqui, ó, onde descaixa, é aqui. Então a gente vê o prédio. Muita gente analisando o Puma. O estacionamento da Panambra. E várias Kombis que foram vendidas a Pepsi Cola, Mirinda, enfim. Vejam que esse Fusca aqui ele tem rodas esportivas. Lá tem
Um Opala 71, 72. Ó, lançamento do consórcio. Reuniões dos grupos. Então a gente mencionou o consórcio. E aqui está o folheto. Provavelmente esse folheto seja bem posterior a essas fotos, né? A gente viu, começou com o consórcio Panambra, Brasília, 1300L, Volkswagen 1300. Consórcio Panambra, maneira de adquirir um Volkswagen. Pessoas importantes. Esse aqui é o Sr. Praz, tive o prazer de conhecê-lo, já falecido. Ele era o gerente, por muitos anos foi gerente, era uma pessoa bem famosa na cidade, de bastante prestígio. Foi gerente da Panambra por muitos anos. Aqui novamente ele, provavelmente fazendo sorteio. Então grupo 16, primeira reunião, mensal 717, enfim. E o pessoal esperando que seu número fosse contemplado. Pois bem, vamos voltar ao início do álbum, que agora é a parte que mais agrada a vocês. Vejam que foto maravilhosa. Deixa eu ver se eu consigo firmar melhor. Mas olha aí. Volkswagen 1600, 2 Fuscas, algumas Kombis. Aqui o prédio da André de Neves. E a gente vê essa mesma foto de um outro ângulo, né? Um ângulo diferente aqui, mais aproximado. E a gente vê que essa placa era pequena aqui no prédio da André de Neves. Quem procurar no Street View vai ver nas fotos mais antigas, tem 2011, até da época que eu trabalhava lá, André de Neves 4130. Quem quiser procurar em Pelotas vai ver esse prédio com toda a estrutura original. Agora, olha que bacana, alguns fuscões já, um bug com rodas cromadas, Panambra Sul Rio Grandense, uma Kombi Corujinha. Aqui ó, transporte e cortesia, condução para veículos, Panambra, Centro Panambra. Então, muito bacana. Aqui ó, lançamento do Passat. E o bacana é perceber que o carro ele tinha esses frisos aqui nas caixas, que eu acho que nunca foram oferecidos de fábrica, né? Eram acessórios da época. Esse aqui sim, esse vinha no Passat. Mais adiante ainda tem mais uma foto que eu quero mostrar para vocês, que eu considero espetacular. Mas olha aqui, a caixa d'água, né? Ó, Panambra, instalações atuais. Então a gente pode deduzir aqui que são fotos de, sei lá, 76 em diante, talvez pela Kombi. Meu amigo Andrew Bergamo, o que houve aqui? O vídeo ficou de cabeça para baixo? Meu amigo Andrew Bergamo, o vô dele tinha uma Kombi dessas, né? Brasília já em cores metálicas, talvez 79, não sei precisar, não sou um grande especialista em Volkswagen, né? Olha, Sul Drive, locador de veículos, funcionava dentro da Panambra. Panambra teve autoescola, locadora de veículos, corretora de seguros, né? Ó, ali dá para ler autoescola. Alugamos carreta para camping. Então, pelas fotos aqui, pela câmera do celular, eu tô vendo material mais interessante. Aqui é Panambra Porto Alegre. É uma foto bacana também, com Passat TS, bem colorida, né? Serviço autorizado feito na hora. Aqui um desenho, talvez uma projeção de como seria adesivada. Virou de cabeça para baixo novamente. Então vamos voltar, não vi desde quando virou de cabeça para baixo. Ó. Panambra Porto Alegre.
Não sei se isso é no prédio da Azenha. Aqui são fotos, acredito que de lançamento da Brasília, né? Pelo volante, inclusive, né? Eu entendo que as fotos estão até fora de ordem cronológica aqui. E essa foto de um Fusca subindo um morro de terra. Mas para mim a cereja do bolo toda é essa foto aqui. Lançamento do SP2. Até vou tirar o plástico para não contaminar a foto. De novo, mesmo ângulo dessa foto, a gente tem essa foto aqui, que além do belíssimo, icônico SP2, tem uma moto que não sei identificar qual. Existem vários barcos e um Carmanguia TC. Essa foto deve ser final de 72, início de 73, por aí. Então, percebam que o salão ele se manteve inalterado por muitos e muitos anos. Então, esse vídeo ele é uma módica contribuição à história da Panambra. Um concessionário onde eu iniciei minha vida profissional, fiz muitos amigos, muitos parceiros de negócio, gente que eu tenho contato até hoje. E hoje eu tive o prazer, a honra de entregar o último carro 0 km faturado pela Panambra, né? Fui eu que fiz a venda desse carro para alguns amigos meus, cujo pai deles trabalhou na autoescola da Panambra, depois montou sua própria autoescola, e para essa autoescola hoje eu vendi o último carro entregue pela Panambra aqui em Pelotas. Então, aqui está um capítulo bacana de uma história de 68 anos, né, os quais eu não vivi. Nesse momento aqui eu já vivi, eu já compareci nessa exposição. E é isso, fica aqui minha homenagem a essa lendária concessionária. E como diz um colega que foi gerente da Panambra no período que eu trabalhei lá, foi uma empresa que fez muita gente mudar de patamar na vida. E é verdade. Então, meu agradecimento à Panambra por ter sido uma concessionária tão especial, ter sido um capítulo importante na história da cidade de Pelotas. Meu abraço aos amigos que fiz lá, aos colegas. Muito obrigado.